Muito bem. Olá, pessoal. Bom dia. Então vamos aqui para mais uma leitura de um artigo que eu escrevi no Diário do Comércio no dia 7 de novembro de 2005. O título é Os Iluminados, ok? Vamos lá, então. Espero que todos estejam bem aí. O advento da internet multiplicou-se de tal maneira as fontes de dados ao alcance do público que, para o estudioso capaz de tirar proveito delas, um tipo raro, admito, a experiência rotineira de ler os jornais ou ver os noticiários de TV se tornou uma lição de psicopatologia social. Tal é a distância entre a realidade e o universo subjetivo dos formadores de opinião. Incluídos nisto não só os jornalistas, é claro, mas o conjunto dos indivíduos e grupos que eles costumam ouvir: políticos, líderes empresariais, professores universitários, gente do seu business, etc. As conversações dessas pessoas constituem o foco da atenção pública. Tudo que escape ao interesse habitual delas é para o povo em geral como se não existisse. Mesmo realidades patentes que o cidadão comum observa e comprova na sua vida de todos os dias podem ser relegadas a um segundo plano e desaparecer por completo do seu campo de visão consciente, quando a importância delas não é legitimada para reconhecimento comum dos bons de bico. Se a coisa não aparece nos jornais, isso não é debatido na TV. Não pesa na hora de tirar conclusões, tá certo? No mínimo, aquilo que não entra nos debates das classes cultas não tem uma linguagem estabilizada na qual expressar-se, não é isso? E seria ridículo esperar que o homem da multidão, desprovido do apoio de chavões consagrados, conseguisse inventar na hora os meios de transmitir impressões pessoais diretas, O que não se consegue falar acaba se esquecendo, não é isso? Bem, o homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. A premissa geral, que fundamenta a tremenda autoridade das classes falantes, como as chamadas Pierre Bourdieu, é que, pela lei das probabilidades, dificilmente algo de muito relevante pode escapar aos olhos de lince das parcelas supostamente mais esclarecidas da população, não é isso? Muito bem. O problema é que estas acreditam na mesma premissa e, portanto, só recebem informações do seu círculo mesmo, ignorando tudo mais e imaginando que sabem tudo, porra. Toda verdade é relativa, gente. Quando se torna uma crença geral, acaba se revestindo de um sentimento de certeza absoluta, que a transforma, quase que automaticamente, em um erro mais que relativo. Um mínimo indispensável de prudência recomendaria a essas pessoas duvidar um pouco de suas crenças grupais, não é não? E tentar dar uma espiadinha no subsolo da conversação dominante, nas zonas mais humildes da realidade, onde germinam as sementes do futuro. Toda gestação é envolta em sombras. Quem só olha para onde todo mundo olha, porra, condena-se a ignorar, não é isso? Poderosas forças históricas que estão substituindo desde as profundezas, neste mesmo momento, e que arriscam a uma hora para outra irromper no palco, destruindo brutalmente o sentido usual do espetáculo. Bem, quando vocês ouvirem algum figurão expondo com superioridade tranquila, sabe, as certezas do momento, lembre-se disto, meus filhos. A máquina de corrupção petista
a maior já montada ao longo de toda a epopeia da safadeza nacional, foi negada pelos onissapientes durante mais de 10 anos. Sabe o que é isso? Por mais que gente de dentro do partido oferecesse informações de primeira mão a respeito, né? Eles negavam, né? No mesmo tom de autoridade superior com que hoje negam a ajuda ilegal de Fidel Castro à campanha do Lula. Né? O tal do Cervantes, gente, enquanto isso, tratou de dar no pé. Uma só opinião expressa em atos vale mais do que 1000 em belas palavras, não é isso? Muito bem, nem vale a pena discutir as alegações dessa orquestra de silenciadores, né? Cuba não tem dinheiro, porra. Fidel Castro tem, né? As Farc tem muito mais, gente. A operação é tosca demais para o alto nível da estratégia cubana, você acha? Só acredita nessa desculpa quem não conhece a biografia militar do Fidel Castro, né? Uma sucessão de erros pueris transmutados em vitórias publicitárias, gente. Cuba tá quietinha no seu canto, sem mexer na política de outros países. Leiam as atas do Foro de São Paulo. Cuba governa o continente, porra! Os subterfúgios bobos só pegam porque, respaldados em 3 décadas de fantasias transfiguradas em senso comum pela mágica da mídia. Não há um só iluminado jornalismo brasileiro, meu filho, que não acredite, por exemplo, na baleia das conquistas de la Revolução. Em 1957, gente, 2 anos antes do Fidel Castro chegar ao poder, Cuba já tinha 2 vezes mais médicos per capita, do que os Estados Unidos, é isso? E não com o atual salário de $30 por mês, tá certo? Sua taxa de mortalidade infantil era mais baixa da América Latina, cacete. A 13ª no mundo, inferior da França, da Alemanha Ocidental, da Bélgica e de Israel, Sua renda per capita era o dobro da espanhola. A participação dos trabalhadores cubanos no PNB era proporcionalmente maior que as dos suíços. E a taxa nacional de alfabetização era de 80%. 80%. E Cuba era lotada de imigrantes, não de virtuais fugitivos, tá certo? Bem, esses dados jamais aparecem nos jornais da TV, Sem eles, parece mesmo que Fidel cada vez faz alguma coisa pelos cubanos, Não faz nada, porra. Além de enviar à morte uns 100 mil deles, aprisionar outros 500 mil e atormentar um tanto a população, que a 5ª parte dela fugiu para Miami, onde hoje forma uma das comunidades mais prósperas dos Estados Unidos, não é isso? Enquanto que ficaram na ilha, aqueles lá alcançavam os 2 únicos recordes espetaculares que podem ser atribuídos ao regime comunista: a cota dos vigilantes policiais e olheiros subiu para 28% da população, enquanto a taxa de suicídios chegava a 24 para cada 1000 cubanos em 1986, meu filho. Tendo desde então desaparecido das estatísticas oficiais. Ninguém publica mais essas porra. Muito bem, esses dados, eu repito, jamais aparecem na mídia popular brasileira, Suas fontes são muitas: o Livro Negro da Revolução Cubana, o relatório da ONU e a da Anistia Internacional, os livros de Armando Valladares, Carlos Alberto Montañez, Humberto Fontova, Guilhermo Cabreira Infante, Luiz Grave Peralta Morel, a imprensa cubana exilada em Miami, Quem na mídia nacional lê essas coisas, gente, Jamais, porra. Fontes confiáveis em assuntos cubanos para os jornalistas brasileiros, só as que vêm com o imprimato de Fidel Castro, tá certo? O resto descarta-se com 3 palavrinhas, assim, máfia de Miami.
acompanhada de um muxoxo de desprezo, gente. Essas expressões têm efeito probante imediato, né? Como se a máfia não estivesse em Havana, como se sucessivos traficantes cubanos presos nos Estados Unidos já não tivesse delatado o papel central de Fidel Castro no banditismo continental, hein? Como se um promotor federal americano, pessoal, não tivesse declarado ao Miami Herald, em julho de 1996, possuir mais prova contra Fidel Castro do que aquelas que levaram ao indiciamento de Manuel Noriega em 1988, né? Tudo propaganda da CIA, né? É claro. Mas não pense que a cegueira das classes falantes se limite aos fatos sucedidos no país sem imprensa livre, não. Onde a informação extraoficial é inexistente, não é isso? Elas não sabem nem o que se passa nos Estados Unidos, porra. E não sabem por quê. Nesse ponto, igualmente, só confiam em seus semelhantes, a grande mídia americana e os intelectuais públicos tipo Chomsky, Michael Moore, Por isso acredita, por exemplo, que o vazamento de informações sobre a identidade de um agente da CIA seja mesmo um caso sério, daqueles de derrubar governo, sabe? Dentro dos Estados Unidos, gente, a coisa se mostra bem menor, viu? Tudo o que o feroz promotor Fitzgerald conseguiu, até agora, foi indicar o assessor de um assessor do vice-presidente. Indiciar, né? Eu falei indicar, né? Ele conseguiu indiciar um assessor do vice-presidente. E ele indiciou ele por perjúrio, crime pessoal, que não tem nada a ver com superiores do acusado, tá certo? Fitzgerald apegou-se a isso justamente porque na questão central do inquérito nada podia fazer, além de barulho na mídia, Milton Temer, um dos sábios de plantão na Taba, diz que o vazamento é episódio considerado dos mais graves da legislação dos Estados Unidos, gente. Um ato de traição abominável, punido com 30 anos de cadeia mais multa pesada, Haja paciência, Dar o nome de um agente só é crime. Só é crime quando o sujeito está no exterior, em missão confidencial, protegido pelo governo e sob recomendação expressa de sigilo, A dona estava em casa sem missão nenhuma. Juridicamente, ninguém pode fazer com isso nada contra Dick Cheney. Juridicamente, ninguém pode fazer nada. Nem com Karl Rove ou o próprio Liv Schreiber. Resta tentar dar uma bela impressão de crise, para ver se vira crise de verdade, Sei que o que eu estou dizendo, gente, não é o que aparece no New York Times, por exemplo, tá certo? Mas quem aqui nos Estados Unidos leva a sério o New York Times, porra? Isso é leitura para pseudo-intelectuais do terceiro mundo. Uma pesquisa recente do próprio jornal mostrou que só 30% dos seus leitores confiam nele, cacete. E 30% de quanto? De 1 milhão e pouco de exemplares? Num país de mais de 300 milhões de habitantes, porra. É um crente contra 1000 céticos, tá certo? Se você quer saber no que acredita o eleitorado americano, sintonize no programa de Rush Limbaugh, 38 milhões de ouvintes diários. Ou do Sean Hannity, 18 milhões. Os grandes jornais, meus filhos, aqui, jornal americano, certo? São como a elite intelectual brasileira, Um punhado de idiotas que se esfregam uns aos outros como drogados numa orgia. Desprezando tudo no mundo, gente. Tudo em volta. E se imaginando, por mera loucura, no topo da hierarquia universal. O auto-engano coletivo que, partindo da grande mídia americana, penetra nos cérebros brasileiros como uma carga maciça de cocaína, chega ao ponto de abafar,
com renitência obstinada e criminosa os fatos mais essenciais da época, substituindo por frases feitas, né? E depois de umas quantas repetições, sei lá, se tornam dogmas de opinião pública, porra, e premissas incumbidas de sustentar com sua solidez inabalável, né? As conclusões mais bobocas e mecânicas que um cérebro galináceo poderia produzir. Bom, vamos dar um exemplo então desse silogismo. Premissa maior, gente. Não havia arma de destruição de massa no Iraque, tá certo? Perfeito? Vamos voltar aí a esse caso. A premissa menor. Bush disse que havia. Conclusão, gente. Bush mentiu para matar criancinhas e encher a Halliburton de dinheiro iraquiano. Certo? Bem, quem disse que não havia armas de destruição em massa no Iraque, hein? A corte dos iluminados. Ah, tá. Os relatórios militares dizem que foram encontrados até agora 1,77 toneladas métricas de urânio enriquecido, 1.500 galões de agentes químicos usados em armas, 17 ogivas químicas com ciclosarina, um agente venenoso 5 vezes mais mortal que o gás sarin, gente. 1.000 materiais radioativos em pó, prontos para dispersão sobre áreas populosas. E bombas com gás de mostarda e gás sarin. Se essas coisas não são arma de destruição de massa, o que são, porra? Peças de estojo, o pequeno químico, hã? Meu saco. Não há no Pentágono quem as ignore. Certo? Mas o Pentágono, na guerra da mídia, ele não é nada, gente. Eu só fiquei sabendo dessas descobertas porque as li no livro de Richard Minter, Disinformation, Two Media Mites That Undermine the War on Terror. Minter, veterano jornalista investigativo, foi colunista do Wall Street Journal e do Washington Post, ok? Escreveu também no New York Times, e hoje pode não gostar muito do que ele diz, mas não pode tirá-lo da sua lista de best-sellers, certo? Onde ele está entrando pela terceira vez, tá certo? Eu pus uma notinha aqui, o problema é chegar essa letrinha minúscula agora, ser um menino aqui, hein? As duas anteriores, com Shadow War, The Untold Story of How Bush is Winning the War on Terror, e Losing Bin Laden, How Bill Clinton's Fairies. Putz, o que tá escrito aqui? Unleash Global Terror. Deve ser isso aí, viu, gente? Minha vista agora, não dá como enxergar, não. Mas tudo bem, vamos continuar essa porra aqui lá de cima, lá. O Miniter, nós estávamos falando do Miniter, tá certo? Bom, o Miniter também reduz a pó 2 artigos de fé das classes falantes. Ele mostra que Bin Laden não foi treinado pela CIA e que a Halliburton não está ganhando dinheiro no Iraque. Mas nem de longe pensem que nos Estados Unidos só a esquerda vive se intoxicando com seus próprios mitos, né? A entourage de George W. Bush conseguiu convencer o presidente de que, na América Latina, a única cobra venenosa é o Hugo Chávez, e de que o antídoto para a mordida da bicha é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os espertinhos chegaram a essa conclusão analisando o estado de coisas com os olhos de mascates, né? Acham que não há encrenca que um bom acordo comercial não resolva, gente. Pena que não contaram isso a Lenin, né? Não contaram a Hitler, a Mao Tse Tung, a Pol Pot e ao próprio Fidel Castro. Não entende sequer que a política latino-americana não se faz estado por estado, porra, mas desde uma aliança continental, forçada por Fidel Castro, caceta, a qual precedeu e criou a ascensão de Lula, de Chávez, de Kirchner e tudo e quanto, é?
sobre os quais tem autoridade absoluta, sedimentada no poder financeiro e militar das Farc. Não é isso? Bem, o economicismo insano, que sai festejando uma vitória econômica quando fornece armas atômicas aos generais chineses, que promete destruir a América, é também a orientação básica da política de Washington para a América Latina. Há mais de uma década, gente. E seus resultados são visíveis, hein? Todo o continente sob o domínio da esquerda e embriagado de ódio americano, como nunca se viu no mundo. Bush, meus filhos, foi persuadido a continuar na mesma linha. O irrealismo da sua posição é tal que se obriga num ritual masoquista a tomar como amigo do peito o líder máximo do partido, que organiza contra ele as mais vastas manifestações anti-americanas, já observada no Brasil. Karl Marx, ator de tantas bobagens, gente, disse uma coisa certíssima, hein? Ele disse, a maioria quase sempre está errada. Esqueceu de ressalvar que essa observação não se aplica à maioria das pessoas que, em geral, mas especialmente à maioria dos intelectuais, no sentido ampliado que Gramsci deu ao termo. Hein? Eles criam a opinião pública e depois apelam à autoridade dela para sentir-se seguros, porra. Eu falo isso há mais de 50 anos. Pintam um deus asno na parede e se ajoelham diante dele, gente, pedindo-lhe a verdade revelada. Foram esses sujeitos aí, que meteram na cabeça que Chamberlain, que Ritter, foi esses sujeitos que meteram na cabeça de Chamberlain que Ritter era um perfeito cavaleiro. Na de Roosevelt, que Stalin era um honrado homem do povo, e Mao Tse-tung, um reformador cristão, né? Pois é. Foram eles que convenceram a América de que as tropas soviéticas sairiam da Europa quando os soldados americanos voltassem para casa, Faz-me rir. Foram eles que anunciaram ao mundo que Fidel Castro iria restaurar a democracia em Cuba. Ai. E que os comunistas Vietcong seriam gentis com as populações do Vietnã do Sul e do Camboja quando vissem os malditos Yankees pelas costas. Foram eles, gente, que persuadiram a humanidade de que a África, bastando livrar-se do imperialismo, se tornaria potência industrial em poucas décadas. Não é isso? Foram eles que, entre nós, criaram a lenda do partido ético e repeliram, como insinuação maldosa, cada denúncia de corrupção petista entre 1990 e 2005. Não é isso? Bem, meus filhos, são eles que asseguram agora que Fidel Castro não deu a Lula nenhum dinheiro por baixo do pano. Dobre com essa aí. Bem, finalizamos a nossa leitura por aqui hoje, Esperar chegar o menino aí. Ele me falou que iria me chamar para aí, mas não chamou. Então eu resolvi ler sozinho aqui, tá bom? Então, fica atento aí no canalzinho dele aí. Ativa o sininho aí que assim que chegar uma gravação nova, você pinta no like, tá bom? Até mais então, pessoal.